Paz do Senhor. Todo dia o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco, é maravilhoso, né? É maravilhoso poder ouvi-lo, entender, sentir sua presença. E eu sei que Deus está falando conosco, Deus está falando com você. Eu sei, o Senhor está falando, está nos ensinando, como nós temos aprendido nesse tempo, né? É capaz a gente estar aprendendo mais agora, nesse tempo de pandemia, dentro de casa, do que no tempo que ia para a igreja, hein? Para os cultos. É para a gente analisar, né? Só uma dica aí. Vamos analisar, vamos pensar. Vamos dar valor, né? Aquilo que o Senhor tem feito. Mas agora eu quero ler um texto, Lucas capítulo 6. Nós vamos ler aqui o versículo 12 e 13. Aonde o Senhor diz assim, ó, no 12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então nós vemos aqui, num daqueles dias, Jesus ele foi para o monte e orou a noite toda. Significa que ele passou a madrugada orando. E depois amanheceu e ele vem e escolhe os seus discípulos, os 12 discípulos que depois se tornaram apóstolos, né? Então o que essa palavra está falando para nós aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui com esse versículo? Com essa atitude dele de ir para o monte e orar durante toda a noite, e entrou madrugada, e quando amanheceu, ele vem e faz a escolha dos 12 discípulos. O que o Senhor está nos ensinando? Está nos ensinando que quando nós oramos, nós recebemos a direção de Deus. Então eu preciso orar para receber a direção de Deus. E aí você fala, Miriam, orar, o que é orar? Como é que é isso? De novo, orar é uma conversa com Deus, é ser honesto com Deus, é dizer a verdade, sabe? É isso. É isso que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos honestos. Seja honesto com Deus. Como eu já disse, Ele te escolheu, Ele te conhece, Ele sabe muito bem quem você é, Ele sabe muito bem quem eu sou. Abra o seu coração, fale com Ele. Ele que te conhece, que te formou, Ele entende muito bem. Não existe ninguém que possa entender o nosso coração mais do que Deus, porque Ele nos conhece. E aqui nós vemos um exemplo, né? Jesus ensinando, ó, eu vou para o monte, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar direção. Então quando nós estamos aqui, quando nós oramos, quando nós falamos eu vou jejuar, porque eu quero uma direção. É isso aí. Deus ele nos dá uma direção, Ele vai falar para mim, para você, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, quando a gente se dispõe a ter uma conversa honesta com Ele. E o que Ele tem feito nesse tempo conosco? Ele tem nos chamado para o quarto, Ele tem dito, fecha sua porta, vem falar comigo. Então o que eu quero dizer para você, não importa se você ora de manhã, se você ora à tarde, à noite, de madrugada, sentado, deitado, tomando banho, eu não sei. A forma de falar com Deus é você e Deus. Eu só sei de uma coisa, é que Ele ouve a sua oração. Ele ouve o clamor da sua igreja. Ele ouve a sinceridade dos nossos corações. Quando nós falamos, Senhor, Pai, ai, como eu preciso de Ti. Pai, ouve a minha dor, o meu clamor. Olha, Senhor. Ele olha e Ele vê e Ele conhece. E Ele fala, pode falar, filha. Pode falar, filha, eu estou aqui. Eu te escuto. Como é difícil pessoas hoje para nos escutar, né? É muito difícil. Às vezes você até deseja falar, mas você não tem com quem falar. Você não tem pessoas para ouvir você, para te aconselhar,
para puxar sua orelha se for necessário. São poucas pessoas que estão disponíveis para ouvir uma a outra, não é verdade? E o papel da igreja é esse, você sabia disso? Que o meu papel, o seu papel é esse, é ouvir aquele que precisa falar, aquele que precisa desabafar, aquele que precisa confessar os seus pecados. Tiago fala sobre isso, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para que sejais sarados, curados. Então, abrir o coração. É tão importante isso. E o que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto especificamente? Quando você me busca, quando você ora, quando você diz a verdade, quando você abre o coração para mim, eu vou trazer para você uma direção. Então, o Senhor, Ele deseja que nós estejamos todos os dias buscando o seu conselho, a sua direção. Aqui Jesus nos ensinou e nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. O Senhor, Ele fala conosco através de um louvor, através de um texto bíblico, através, sabe, de uma flor, de um pássaro voando, do céu. Como é lindo a gente olhar o céu. Como é lindo a gente buscar o Senhor. Ele está em todo lugar. A manifestação de Deus, a glória de Deus está em todos os lugares. É só a gente parar um pouquinho e analisar e prestar atenção, e nós vamos ver os detalhes daquilo que Deus criou para nós, por amor a nós. Amém? Tudo está à nossa disposição. Então nós precisamos saber usar com sabedoria, buscando a direção dele. Senhor, para onde eu vou agora? Agora você vai para cá. Pai, agora eu vou para onde? O Senhor falou que eu tinha que vir para cá, já vim, já está resolvido, foi feito, foi. Então agora você vai para cá. Então, direção. Deus deseja nos dar direção. Ele tem nos dado direção para esse tempo, né? A respeito do que estamos vivendo, dessa situação que o mundo vive, que o nosso país vive, que a nossa família, nossos amigos, parentes, igreja, está vivendo. O Senhor está nos dando direção. Então vamos pegar essas direções e vamos colocar em prática na nossa vida. Porque Ele nos escolheu, Ele nos ama. O Senhor refrigera a nossa alma. Quando dói, quando a gente está passando mal, quando a gente está com dor. Quantas vezes a gente sente dor? Nada pode nos parar de adorar o nosso Deus. Nem quando o nosso corpo está doendo, está dizendo, eu não quero. Aí o Espírito diz, mas você é dominado por mim. Porque você é uma mulher espiritual, um homem espiritual. Você não é dominado pela carne, pelo desejo da carne. Mas você é dominado pelo Espírito, certo? Deus, Ele vai atender a nossa fé, não é a nossa necessidade. Ele vai olhar para nós e vai ver, ela tem fé, ele tem fé, ele espera em mim, ela acredita. Então é por isso que eu vou fazer. Tá certo? É assim que Deus trabalha. Deus, Ele é movido, o coração de Deus é movido através da fé que eu e você tem nele. Da fé que eu e você tem que o nosso parente vai sair do hospital, que ele vai ser curado, que Deus vai libertar aquele filho rebelde, que não quer mais saber de Jesus, que saiu de casa, que abandonou tudo, que está usando droga. Deus vai olhar e vai falar, ela acredita, ele acredita em mim, ele tem fé que eu vou fazer, porque a fé dela está movendo o meu coração. Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a direção, amém? Para as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias. E que essa seja algo que você venha pedir ao Senhor todo dia. Senhor, me guia. Eu peço ao Senhor todo dia. Senhor, dirige o meu dia. Dirige os meus passos. Guia-me. Me guia. Me mostra o caminho, certo? Por onde eu devo andar, como eu devo proceder. Isso é muito importante. Tá certo? E nós devemos pedir isso todos os dias, assim que levantamos, já oramos e pedimos, Senhor, guia, dirige o meu dia, ser comigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, fica com Deus.